Olá, estamos de volta para mais uma conversa a respeito da semiótica. Começando, evidentemente, falando pela linguística, porque para falar de semiótica temos que passar pela linguística, não é? Principalmente dessa semiótica que eu estou propondo aqui dialogar com vocês, que é a Escola de Semiótica de Paris, de Algida Julian Greimas. Então, para chegar em Greimas, fizemos aí já uma aula introdutória a respeito da origem da teoria, incluindo, inclusive, o ponto de vista etimológico, né, do ponto de vista da origem da palavra semiótica. Falamos sobre Lange e Parroli, entrando no terreno do Ferdinand de Saussure, que foi contemporâneo do Charles Sanders Peirce. E não vamos falar agora, neste vídeo, pelo menos, da semiótica russa, né? Mas vamos falar do Greimas logo mais. Inclusive, essa é a parte teórica da teoria, uma vez que é uma introdução à semiótica. E depois, a parte mais agradável, no meu modo de ver, é a aplicabilidade da teoria em textos, né? Vamos trabalhar com poemas, Cecília Meirelles, Drummond e outros, Fernando Pessoa, e outros poetas, né, e escritores brasileiros aí. Muito bem, mas o tema da aula de hoje, ou esse tópico da nossa conversa de hoje, é a questão da sequência do desenvolvimento da linguística, não é? Até chegarmos propriamente na escola semiótica francesa. Então, para recapitular, o berço da semiótica é o berço grego, passando pelos sofistas, pelos médicos, por Platão, por Aristóteles, pelos discípulos dos dois, né? E a semiótica foi, então, assumindo uma relação bem íntima com a questão da interpretação e significação. Em alguns momentos eu vou ler o texto, mas esse texto que eu vou ler, no qual vou me embasar para uma explicação de uma maneira mais menos hermética, digamos assim, para compreensão de todos. Esses textos que eu vou ler, eles são retirados da minha tese de doutoramento, que foi em 2001, né, que falava sobre o percurso semiótico do actante sujeito John, the God-Man, o Homem-Deus, que foi a análise de um texto de John Winston Lennon chamado God, Deus, e que, no meu modo de ver, é uma síntese de toda a produção artística do John Lennon, e que resume de uma maneira bastante interessante os pontos de vista do John enquanto líder dos Beatles e o John na carreira solo também. Então, o texto científico que eu retiro para a produção desses vídeos é da minha própria produção através da minha tese de doutorado. Muito bem. Então, a teoria geral do signo é a definição para a semiótica do ponto de vista da escola de origem filosófica, que tem como o pai dessa escola o Charles Sanders Peirce, que está em terreno americano. Filósofo, matemático, lógico, né, uma tomada mais filosófica e triádica para essa teoria, né? O Peirce falava sobre o índice, sobre o símbolo e sobre o ícone, né? Ou ícone, índice, ou índice, ícone e símbolo. Então, é uma semiótica triádica, né? Ele vai falar da primeiridade, da secundidade e da terceiridade do signo também. Então, essa é uma proposta semiótica. A semiótica com a qual eu trabalho é a de linha francesa, que o foco não é filosófico, é mais linguístico, não é? E é focado mais no texto, na análise do discurso em si. É uma semiótica transfrástica. Por quê? Porque vai além da frase. Essa é a proposta do Greimas, né? E já a proposta do Peirce é trabalhar e estudar o símbolo nessa sua tridimensionalidade, primeira, segunda e terceira idade.
Feita esta introdução desta terceira aula, só para recapitular, né, a questão da interpretação, da significação, ela está aí sendo posta em cena desde lá dos gregos, né, com a ciência dos sistemas de signos e com a teoria geral do signo no início do século XX, que ela começa a se despontar por meio do Ferdinand de Saussure lá em Genebra, como havia dito, e o Charles Sanders Peirce aqui nos Estados Unidos. Então, atenuadas as diferenças, posto que um não conhecia o outro, né, conforme destacam Mônica Hector e Eliana Yunis. Mônica Hector foi minha orientadora em parte do meu doutorado sanduíche na Carolina do Norte, né? E então eu estive com Mônica Hector e ela vai dizer num livro que escreveu em 1980 junto com Yunis, né, que com relação aos escritos e às ideias de Whitney há controvérsias. Sua obra foi publicada concomitantemente em Londres e em Nova York e não foi ignorada na Europa. Sabe-se que seu primeiro e verdadeiro leitor foi Saussure, Sapir e Worth, e vários especialistas norte-americanos lhes devem ideias e intuições, mas aparentemente ele não conhecia Peirce e Peirce o ignorava. Em comum, há a preocupação pelos signos. Então, estas são as palavras de Hector e Yunis na página 2 do seu livro, publicado em 1980. Então, esse não saber de um em relação ao outro está no nível da aparência. Por que eu digo isso? Porque se Peirce ignorava Saussure, ele fazia por parecer